Aboru, aboye. Nós estamos hoje numa aula para tirar dúvidas e vamos falar um pouco já também do Itadogun. A dúvida que é recorrente, né, é a seguinte. Nós fizemos a divinação, tanto com o Ikin quanto o Opelé. Deu o Odu, deu o Toyalê, é a principal mensagem. O Opolé ou o Toyalê é a mensagem de Ifá. Agora, nós vamos querer averiguar a polaridade do Odu. Se ele está em Ayewó, que é Ibi, e Ire. Isso não quer dizer que é bom ou ruim. Não é bom ou mal. É apenas a polaridade que a mensagem de Ifá está trazendo na questão do consulente. Consulta é sempre averiguando como é que está o ori do consulente. Então, já fizemos a consulta, perguntamos para Ifá qual é a mensagem de Ifá para o consulente. O consulente, então, está diante do Babalaô, ou diante do Babalaô pode ser online, ou uma consulta sem a presença do consulente. Só para relembrar, nós precisamos de duas informações importantes para encontrarmos o ori do consulente em qualquer lugar do universo, que é a latitude e a longitude. Latitude é o consulente. E a longitude é a mãe do consulente. Então, de posse destas duas informações, eu encontro o consulente em qualquer lugar do universo. Lembrando que a data de nascimento, ela não é importante numa consulta oracular de Ifá. Por quê? O calendário que utiliza-se no Ocidente é o calendário gregoriano, que é baseado na provável vinda de Jesus. Então, esse calendário, para nós, não tem eficácia, não tem referência astronômica, nem nada. Principalmente o senhor Babalaô, Genivaldo, que gosta muito de astrologia. Eu gosto da astrologia quando ela é feito um mapa astral. Essa que eu faço. Ah, sim. O que é o mapa? Essa aqui é o estudo de autoconhecimento e astrologia kármica. Inclusive, eu estou tendo uma aula de astrologia kármica que eu estou achando interessante. Então, na verdade, nós não utilizamos muito esse nome astrologia. Por quê? O mapa astral, ele não se relaciona muito com a astrologia, porque a astrologia ela é uma coisa mais do achismo, enquanto essa questão do mapa astral, ele faz um mapeamento dos astros que influenciam desde a sua data de nascimento. Então, aí é possível nós entendermos por quê. De posse da data de nascimento, eu consigo mapear quais eram os astros na hora do seu nascimento. Isso, sim, é perfeitamente. Então, só nesse caso que o mapa astral ele é altamente eficaz. Por quê? Porque ele me dá, inclusive, Ifá vai num determinado estágio aprofundar nisso. O mapa astral também faz parte da ciência Ifá. Eu até vou escrever um livro sobre isso mais tarde. Por quê? A numerologia também faz parte do Ifá.
Tanto que, só que eu não chamo de numerologia, eu chamo de nomenologia. Porque eu não pego datas de nascimento, eu pego o nome da pessoa. Então, de posse do nome da pessoa, eu vou trabalhar, por exemplo, dentro da nomenologia, as letras vogais, elas representam o eu interior. Como é que é o seu ori? E ori e nu, que é o seu ori interno. E as consoantes representam o seu eu exterior. Olha que maravilha. Então, na junção dessa, cada letra tem uma vibração. Por exemplo, AJS 1, DKT 2, CLU 3, DMV 4 e assim sucessivamente. Então, o que você faz? Você junta o nome, você pega junta as vogais e as consoantes, e o primeiro nome da pessoa, por exemplo, nós chamamos de primeira ponte. Segundo nome, segunda ponte. Terceiro nome, terceira ponte. Quarto nome, e assim sucessivamente. Cada ponte ela tem um somatório. Por exemplo, vou pegar o meu caso, Marcelo. Então, Marcelo representou a minha primeira ponte. Meu nome é Marcelo Ramão, segunda ponte. Então, o que é mais interessante é que quando eu aprendi a fazer numerologia, eu já era casado e fui fazer a minha numerologia. Além do mais, o ano é dividido em 7 períodos de 52 dias, e assim sucessivamente. Mas vamos voltar ao nosso assunto principal. Então, dentro dessa visão, nós temos que entender o seguinte. Por que utilizamos o método Akodá-Ashadá? Não que a amarração de Ibo não seja eficaz. Ela é eficaz. Ela é eficaz dentro de uma margem de acerto. Vamos pensar assim, que 80%, 80%, 80%. Aí, por quê? No passado, utilizava-se muito isso, a amarração de Ibo. Então, a partir do momento em que você utiliza o método Akodá-Ashadá, você vai chegar a 99,9%. Por quê? Cada um das mensagens, ela, por exemplo, você vai ter dentro do método Akodá-Ashadá, você vai ter além. Vamos pensar assim. Toyalê, se ele tem 70%, aí a amarração de Ibo vai dar mais 10%, 5%. Porque eu não consigo encontrar a profundidade do problema do consulente. Eu encontro, resolve o problema, resolve, mas 80% é uma probabilidade estatística muito alta. Mas aí, como nós trabalhamos com eficiência, nós queremos chegar na eficácia maior. E, além do mais, vem a grande dúvida. Como eu vou fazer a amarração de Ibo se o consulente não está presente? Então, o método Akodá-Ashadá, ele é altamente eficaz para consultas à distância. Bom, então tá. O Toyalê, não vamos falar do Toyalê. Agora, eu vou pegar o método Akodá-Ashadá, tirei o Toyalê, pergunto para Ifá. Ifá, qual é... Vamos fazer aqui, na prática, eu vou arremessar o Pelé aqui, só para a gente... É bom assim. Eu aprendo mais assim. Tá. Arremessei o Toyalê. Arremessei. O senhor marca, a gente está com o papel na mão, não tá? Tô. Tá. Tô em ponto de bar. Vamos supor que Não, vamos fazer uma consulta
genérica. Tá. Ifá, qual é a mensagem para Genivaldo? Isso. Filho de Floriana. Odete Guimarães dos Santos. Ó, nós estamos falando de Ossalobê, não tá, Ramos? Isso. Tá aí o Ossalobê. Então, anota aí. Ossalobê. É o nosso Toyalê. Ossalobê. Isso. Viu? E o senhor já aprendendo a fazer a marcação. Pega o papel também aí, Arione. Estou aí marcando. Já Pode pegar. marquei. Agora, o senhor vai fazer o seguinte. Ossá, o senhor vai marcar como 1. A perna do Ossá aberto, que foi jogado, você vai marcar 1 e 0, 0, 0. Na primeira perna. O B é tudo 0, 0, 0, 0, 0. Essa é a marcação em números binários. Então fica 1000, 0, 0, 0, 0. De cima para baixo. Aí agora, Ifá, qual é o acodá? Qual é o acodá? O acodá. O turupom, o conran. O turupom, marca aí para nós. O turupom, marca aí. 2, numa perna só, tá? Numa perna só. 2, 2, 1, 2. O turupom. Ocara, né? Obará. Obará, obará. O turupom, Albará. Obará. 1, 2, 2, 2. Isso. Perfeito? Então, ó. Icabará. Icabará. Qual é o axedá, meu pai? Ó. Obará, mede. Obará mede. Obará mede é 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2. Então, essa é a marcação binária do Udu. Perfeito. Agora eu tenho, então, o Toyalê, que é a mensagem de Ifá. Tenho o Akodá e o Axedá. Quem é mais velho entre o Akodá e o Axedá? É Obará. Obará mede. Mede. É mais velho. Isso. Mas, tá. Então, embora seja mede, eu já saberia que ele seria bem mais velho que qualquer outro Odu homólogo. Então, nós sabemos que ele está em Aiauó. Irei. Aiauó, babá. Aiauó. Isso. Porque ele é mais velho. Isso. Tá. Agora, hipoteticamente, vamos entender o seguinte. Supondo-se que no Akodá fosse Obará Rete. Akodá, Obará Rete. E no Axedá, Obaradi. Obará Rete e Obaradi. Pronto. A primeira perna é igual. Obará, concorda? Mas Isso. a segunda perna é Odi. Odi Isso. é mais velho Velho que Irete. Iretê. Entendeu? Aí eu só vou para a segunda perna se empatar a primeira. Empatar a primeira. Ok. Mas a probabilidade estatística disso acontecer é infinitamente. Só para a gente. Quer ver? Vamos colocar no doutor chat para a gente ver a diferença
que dá Então, qual foi o Odu? O Toyalê? Foi Ossá OB. Tá. Toyalê, Ossalo B. Qual foi? Ó, agora vamos pegar. Akodá. Akodá foi Obará. Essa é na segunda consulta. Obará e Iretê. Ah, sim. Certo? Certo. Pegar a segunda, depois a gente vai na Obará e Iretê e o Axedá. Obará Odi. Ó, Obará Odi. Aí, como eu estou fazendo esse método Akodá Axedá, eu tenho que trabalhar também com o contrário dele. Qual é o contrário? Obeossá. Então, eu já vou saber mais informações. Contrário. Obeossá. Ou então, eu sei que foi Aiauó. Aiauó. Ibi. Agora eu vou perguntar para Ifá, então. É no sim ou não? É Ibiorã? Problemas? Ogundá Lobé. Lembrando sempre que é apenas uma consulta genérica, sem apenas um método explicativo, não tem cunho divinatório. Então, lá. Oturá Ossá. Então, Ibiorã. Ibiorã. Vamos lá. Ó, bem perto, porque olha a importância da gente fazer análise. Ó, Toyalê, aqui está o núcleo do problema. Ossá trata de Amin, conflitos invisíveis, desequilíbrio entre palavra e ação, interferências externas. O B traz quebra de fluxo, algo que deveria avançar, mas trava por resistência oculta. A, ataque indireto, desgaste energético, perda de controle da narrativa própria da vida. Alguém fala, alguém age e o consulente paga o preço. Não é azar, é desalinhamento com as forças que exigem correção ritual. O Akodá, ele fala do passado. E o Axedá, ele fala exatamente do fechamento, prisão. E aí, o contrário, o Beossá, ele revela o caminho da reversão. Como é que nós vamos resolver o problema? E aí, vou perguntar para ele assim, ó, e ainda, dentro desse método, é possível a gente calcular na junção matemática, ó, na junção matemática desses elementos, é possível calcular qual é o Odu invisível. Na consulta, tem um Odu invisível, que não aparece na consulta. Mas eu posso, matematicamente, calcular esse Odu invisível. Vamos ver qual é? Vamos ver qual é esse Odu invisível. Qual é o Odu invisível? Que é junção desses números que nós anotamos aí. Para a inteligência artificial, cada número binário, ele monta uma matriz. Eu chamo isso de matriz odúnica. Então, ó, nós temos, apareceram na consulta 3 Odu. Akodá, Xedá e Toyalê. Toyalê, Akodá, Xedá. Desses 3, eu já sei mais um. 4. Que é o quarto Odu, que é o contrário do Toyalê. Então, olha aí. Por que no Eboriru... Aí vem a resposta. Por que no Eboriru eu rezo tanto o verso do Toyalê e do contrário dele? Por quê? É a mudança de popularidade.
Então, vamos... Quem é o contrário? Por exemplo, aí nós temos que entender outra coisa importante. Casas odúnicas. Nós temos 8 casas odúnicas. Primeira casa. OB ou IECO. Primeira casa. OB tem polaridade positiva. O IECO tem polaridade negativa. Aí, na segunda casa odúnica, eu tenho IUORI ou DI. IUORI tem polaridade positiva, ODI tem polaridade negativa. Terceira casa, Hirosum ou WORI. Hirosum, polaridade positiva, ou WORI, polaridade negativa. Quarta casa odúnica, Obará ou Conran. Obará positivo ou Conran negativo. Quinta casa odúnica, Ogundá, Ossá. Ogundá positivo, Ossá negativo. Quinta casa odúnica. Sexta casa odúnica. Sexta casa odúnica, eu vou ter IK, ortorupon. IK positivo, ortorupon negativo. Sétima casa odúnica. Oturá, Iretê. Oturá positivo, Iretê negativo. E a última, a oitava casa odúnica, eu vou ter Oxê, Ofum. Oxé positivo, Ofum negativo. Olha, é importante. Então, quando... Aí que vem a questão também dos odus, chamados odus reversíveis. O que é um odu reversível? Odu reversível é aquele que tem as duas casas, ou melhor, as duas posições da mesma casa odúnica. Exemplo, OB ou IECO, Obará ou Conran, Ossá ou Gundá. Não importa a ordem que ele venha. Se ele cair, é um odu reversível. Se cair o mesmo, dentro da mesma casa odúnica, 2 odu da mesma casa odúnica, é um odu que está positivo. Aí, pronto. Então, nós sabemos que, vamos supor o seguinte, caiu como Toyalê, o Iecomede. Qual é o contrário de o Iecomede? Qual é o contrário de... Quem está na mesma casa odúnica que ele? O B. Caiu... Aí, eu vou pesquisar. Se caiu o Iecomede, eu vou buscar o verso de o Iecomede, que trata do problema do consoante. Mas, na hora do Eboriru, eu vou pegar um verso que fale do mesmo problema em OB. Então, o contrário de Oieco, OB. O contrário de OB, Oieco. Medir, tá? Medir. Aí, vamos supor, então, que... Qual é a nossa consulta? Ossalo B, né? Ossalo B. Qual é o contrário de Ossalo B? OB, Ossá. Você só inverte ele aí. A perna dele. Ele é o contrário do Toyalê. Aí, veja só que interessante. Ao juntarmos esses 4 odus que apareceram na consulta, nós vamos ter um quinto odu, que é o odu invisível, que é Irete Odi. Irete Odi. Olha que interessante, ó. Irete Odi é um odu pesado do plano oculto. Ele fala de bloqueio ordenado, travas espirituais antigas, coisas que não começaram agora, problemas que resistem ao esforço comum. É o tipo de odu que confirma. Você está empurrando, mas tem algo fechado por debaixo. Aí, olha só que interessante. Toyalê, Ossalobê, Invisível, Eureteodi, Ibioran, amarração antiga, força feminina, fechamento estrutural.
Então, vejam como ele calcula esse Odu invisível, que ele é altamente, ele chegaria a, eu vou falar 99,99%, porque nem DNA é 100%, né? 99,99%. Tem sempre 0,01% de chance, que é infinitamente pequena. Mas esse método, ele atinge uma eficácia muito grande. Mas o fantasma, esse invisível aí que você tirou, você tira no computador. Não é você calculando. Não, poderia calcular, mas eu demoraria uma cara. Para eu calcular esse Odu, eu teria que pegar o Opon, eu teria que colocar ele no Opon para ver onde está o Toyalê no Opon, marcaria lá. Onde está o Akodá no Opon, marcaria ele. Onde está o Axedá no Opon, marcaria ele. Onde está o contrário, marcaria no Opon, e teria que calcular qual é o baricentro. O que é o contrário? O contrário é o centro de forças, é o baricentro desta consulta. É o ponto de equilíbrio da consulta. Sim, entendi. Quer dizer, é um cálculo demoradíssimo. Não é tão fácil. Se eu fosse fazer, sim. Mas como hoje nós temos as inteligências artificiais que nos auxiliam nesse cálculo, é muito mais rápido. Eu teria que pegar uma calculadora e pegar seno, cosseno, tangente, porque nós estamos trabalhando com ângulos. Cada Odu está numa coordenada geográfica dentro do Opon. Sim. O senhor leu aqui no nosso livro, o senhor viu que cada Odu é coordenada. Cada Odu está a 1,40 graus, 1,4 graus de longitude. Então, para eu calcular, eu teria que botar todos eles para calcular o centro. Por isso que é importante o avanço de fato como ciência moderna. Não como ciência moderna, como ciência da natureza. Está tudo aí. Está tudo aí. Nós é que não tínhamos os instrumentos para auxiliar as pesquisas. IFA é pesquisa. IFA é pesquisa. Então, inclusive, os próprios ECE de cada Odu, ele foi preparado há milênios de maneira que, para eu mudar a vibração do Odu na hora da recitação do Eboriru, ele foi preparado para atingir determinadas vibrações sonoras dentro do Yorubá, para que eu pudesse atingir aquela vibração para modificar a frequência que está atrapalhando o Ori. Eu sempre dou esse exemplo. Como que a gente quebra uma taça de cristal? Evocando o som, se eu não me engano, é Lá, agudíssimo. Então, o cristal vibra em Lá, vamos pensar em Lá 4. A hora que eu evoco este som Lá 4, ele vai entrar em choque com a vibração do cristal e vai fazer ele quebrar. O Yorubá, feito dentro dessa temática,
ele quebra as ligações e atrapalham a melhora do Ori. Aí, então, por isso, nós evocamos já fizemos todo o Eboriru, né? Chegamos naquele momento da evocação dos Essé do Odu. Aí, o que é mais interessante, eu vi uma vez, não vou lembrar qual é o Odu, mas ele falava assim: eu fui na casa do Babalaô e ele não estava lá. Repetia: eu fui na casa do Babalaô e ele não estava lá. 16 vezes ele repetia. 16 vezes. Eu fui na casa do Babalaô e ele não estava lá. Aí fez-se a divinação, a de Fafum ao fez a divinação. Aí, Ossibeboni Bé Orubó. Ossibeboni Bé Orubó. Aí ele fez o ebó. Depois de 16 vezes ele falou, só que em Urubá, né? Eu fui na casa do Babalaô, ele não estava lá. Eu fui na casa do Babalaô, ele não estava lá. Aí você fala, pô, mas por que ele repetiu tantas vezes? Que é para exatamente criar um estado de vibração para que ele consiga. Atingir a harmonia. Isso, para ele criar aquele estágio. Aí, se você for ver o verso contrário, ele vai falar a mesma coisa, só que aí dessa vez ele fala, eu fui na casa do Babalaô e ele estava lá. Eu fui na casa do Babalaô e ele estava lá. O verso contrário, ele é sempre idêntico em vibrações e do Essé do Toyalê. Então, essa evocação, ela vai criar essa energia toda de transformação. Então, quanto mais eu chegar, é igual eu falar para você assim, eu vou na sua casa, você me dá seu endereço. Aí, se você me fala assim, eu moro na rua X, casa Y, tal. Agora, se você fala para mim assim, rua X, casa Y, eu vou achar a sua casa. Mas se você fala, eu moro na rua X, casa Y, o muro é pintado de azul com vermelho e a casa é amarela. Pronto, eu já tenho mais detalhes. E ainda, em cima da minha casa, tem uma antena parabólica virada para frente da casa. Não tem como errar. Vocês viram? Rua X, casa Y, eu acho. Mas Rua X, casa Y, com toda aquela característica. Quanto mais características eu tenho, maior é a profundidade do acerto que eu vou ter. Então, o desenvolvimento das inteligências, da computação, ela trouxe a possibilidade de nós aprofundarmos ainda mais no estudo de Fá. E Fá deixou de ser outra coisa importante que nós temos que entender. E Fá não põe medo em ninguém. Se coloca medo, não é Ifá. Por quê? Porque Ifá simplesmente é a voz do Supremo. E o Supremo mantém tudo em equilíbrio. Se a gente tentasse qualificar o Ludumare, não tem palavras no universo, não tem palavra que possa definir o que é a harmonia do universo. O universo, a fonte suprema. Inclusive, a gente tem uma fala da Ordem Rosae Crucis que diz assim: para o ser, nunca houve começo, pois o nada não pode dar origem a alguma coisa. Nós não tivemos começo. Nós simplesmente nos dividimos. Nos dividimos, cada ori
dividido. Cada uri, para a gente entender assim, de uma forma mais palatável, o uri ele seria um terminal de computador apenas com os programas básicos. Aí, na medida em que você vai crescendo, você vai colocando programas deste computador. E aí, veja só, este computador, que foi colocado com os programas básicos, ele tem acesso a um servidor, que é o máximo do máximo. Ele é um servidor. Então, quando você desperta, você loga no servidor. E aí, você começa a mandar informações para o servidor. E você, se pegasse 10 pessoas e eu desse 10 notebooks para 10 pessoas em um ano, se nós formos ver qual é a capacidade desse notebook de processar informações, ela vai depender das informações que você serviu a ele. Então, o ser humano, ele na medida em que ele evolui, na medida em que ele mais avança, ele vai se tornando um servidor, um terminal de maior processamento de informações. Vocês são jovens quanto eu. Na década de 80, vocês se lembram de um computador chamado CP500, cujo disquete era desse tamanho? Ah, sim. A tela era verde. Você ligava, ele... uma hora para ligar o computador. Aí você tinha que digitar o DBase, aí veio o Compol, Fortran, e etc. Aí surgiu o computador 286 com DX2 acelerado. 286, meu Deus. Internet, discada, 14.400 kbps. Aí veio 28.800, nossa, tudo na internet, no telefone. A conta de telefone vinha horrores. E aí, 14, depois veio 56. E assim foi, ó. Eu acompanhei a evolução até quando virou Pentium 586. Aí, quando chegou no 586, a Pentium criou o Pentium. A Intel criou o Pentium. E surgiu em Taiwan o processador AMD. E aí ficou dividido. Hoje eu não sei mais qual é a velocidade dos processadores. Depende. Então, a medida... 6 turbo, 12 turbo, depende. Então, eu não sei mais. Hoje você compra um computador de última geração, daqui 2 semanas sai um de última altíssima geração, sim, com velocidades, com capacidades, com etc. Então, nós somos esses computadores. Então, dentro da qualidade, você fala de 1 tera para cima. De 1 tera para baixo já é tudo coisa popular. Pois é. Então, e aí veja hoje as inteligências artificiais. Em que velocidades elas trabalham, em que processamentos elas trabalham. Então, nós, seres humanos, nós somos esses terminais que, na medida em que avança e vai despertando para a espiritualidade, ele vai avançando na velocidade de conexão com o servidor. E aí, e essas novas mudanças dentro da própria espiritualidade? São processos evolutivos que toda a humanidade, quando eu falo toda a humanidade, todo o planeta habitado, ele passa por processos evolutivos. E aí, da mesma maneira, olha que
coisa maravilhosa? Da mesma maneira em que alguns computadores não rodam mais com programas mais novos, também ORIs que não atingem determinados padrões vibratórios não rodam mais naquele mundo. Para a gente entender a questão da espiritualidade, a melhor maneira é realmente a informática. Por quê? Alain Dubarry é um grande programador. Ele é um programador. O Alain Dubarry é um software de altíssima... não tem nem como falar. Mas é o software. Aí, nós vamos acessando a essa energia na medida em que nós vamos evoluindo, vai surgindo novos software, vão surgindo novos softwares, e nós vamos aumentando a nossa conectividade com o servidor. Tem coisa que para nós é tão pueril, é tão insignificante, que nós já não... isso aí não cabe mais no nosso livro. Mas você pode ver que o nível da sociedade humana, ele é dispare. Nós não temos, embora a sociedade humana veio evoluindo até um certo ponto, depois ela implode, né? Isso é cientificamente comprovado. Nós tivemos inúmeras sociedades mais avançadas do que a nossa, tanto tecnologicamente quanto moralmente falando. E essas sociedades também entraram em declínio. E antes dessa sociedade toda entrar em declínio, partir para outras esferas, outras dimensões, nós também vamos passar por isso. E aqueles computadores, aqueles seres humanos, só um segundo, aqueles seres humanos que não conseguirem rodar mais esses novos programas vão ser descartados para rodarem com... Né? É igual você tentar ligar um Nokia hoje, um Nokia de primeira geração, um Motorola de primeira geração. Você tentar usar, não funciona. Pode falar. É assim, a gente tem Elípsia. Elípsia era uma grega, dentro dos estudos dos gregos, ela era a que descobriu o processo giratório. Mas há controvérsias, tá? Há controvérsias aí dentro da história. Mas ela é exatamente na época em que o cristianismo ele toma conta do mundo, né? Ele invade. Então, ele invadiu a Grécia e destruiu tudo aquilo lá. Conhecimentos milenares. A cultura helênica, toda ela foi... Entendeu? Foi um negócio absurdo. E você vem caminhando em cima dessas 10 badaladas de mentira, dessas transações furadas. Então, nego cantando, rebolando a bunda, chamando Deus, entendeu? E que eu não encontro sentido para isso. Eu não encontro sentido, tá? Então, assim, porque a minha primeira manifestação, ela foi, eu ia ser frei franciscano, tá? Lá no Largo de São Francisco. Lá no Largo de São Francisco, eu estava na igreja e incorporei. E o frei, ele mandou para o zelador que acabou fazendo o meu santo. E esse zelador, por coincidência, ele tinha passado o mesmo processo na mão desse frei. Entendeu? É uma coincidência, né? Mas o que eu falo é o seguinte, o processo evolutivo não vai massacrar essa cambada de gente medíocre mental, porque, cara, não está dando mais. Não está dando mais para conviver. Não dá. Não vai. Não vai, por quê? Chegará inclusive a intimidade, né, de conectividade com o Orum, vai chegar um tempo em que
o Orun e o Aie vão estar tão conectados pela tecnologia, que inclusive já tem vários testes sobre isso, que é a transcomunicação. Há um processo de... muitas pessoas conseguem comunicar com o Orun por computador, por telefone, por rádio. Vai chegar um momento em que haverá... O véu será retirado. E como eu falo, a tecnologia vai chegar a tal ponto que a própria NASA, o próprio Vaticano, já estuda de uma maneira, inclusive vocês podem até pesquisar aí depois, para não falar que eu estou fazendo ilações, a NASA já convocou sacerdotes de diversas religiões do mundo para tentar encontrar um elo que consiga, sem destruir o que está construído aí milenarmente, sem destruir, porque não tem mais como esconder a presença dos OVNIs, dos seres das galáxias, não tem mais. Algumas religiões, como o judaísmo, compreendem. Eles sabem que Elias foi abduzido, a questão da baleia lá, como é que é o nome? Do Jonas, também foi abduzido. O próprio pai do Noé, que virou Metatron, como é que é o nome do pai do Noé? Não lembro agora. Mas ele também morreu. O corpo do Moisés também nunca foi encontrado, entendeu? Ele foi abduzido. Então, o próprio judaísmo acredita mais nisso. Ele vai sobreviver a tudo isso. Agora, o cristianismo passaria por uma transformação. Inclusive, já estão até criando uma prospecção para falar, por exemplo, Maria concebeu Jesus, né, pelo Espírito Santo. Mas há uma corrente dentro do Vaticano que diz que Maria foi abduzida e foi feita a inseminação artificial em Maria. Isso é possível. É possível. Então, seria mais palatável do que falar de uma concepção virginal sem a inserção de nenhum espermatozoide para a conjuminação com o óvulo de Maria. Seria impossível. Automaticamente seria fisicamente impossível. Só óvulo. Teria que ter um esperma. Então, porque se Jesus era homem, né, ele precisaria necessariamente ter um cromossomo Y. Não tem como Jesus ser homem sem o cromossomo Y, porque Maria só tinha XX. Dentro da nação Jeje, nós esperamos a vinda de Olodumare na grande nave mãe, que virá do espaço para resgatar o povo Jeje. Uhum. Isso aí só para você ter tem uma tribo, que eu não vou lembrar o nome agora, da África Central ali. Em 1942, não sei se foram cientistas alemães ou cientistas estadunidenses, que foram lá e ouviram falar da estrela Sirius B, e aquele povo que havia da Sirius B. E não se sabia ainda, na ciência, de Sirius B, eu sabia de Sirius A. E está realmente alinhado com as pirâmides do Egito ali. As pirâmides da planície de Gizé, ali, Kelpis, Miquerino, né? As pirâmides alinhadas com as estrelas. E toda a sociedade autóctone, toda a sociedade aborígene, dita indígena, tem históricos destas civilizações. Gente, vamos olhar Egungun. Olha a roupa de Egungun. Não parece roupa de astronauta? Mas é uma roupa de astronauta. Então, o Yorubá acredita nisso.
de que o Olodumare não virá, porque o Olodumare é uma energia, não é um ser. Mas, Sim, Orunmila, por exemplo, Orunmila veio do espaço, veio de outro planeta, veio de outra dimensão. Tanto que ele, quando ele teve os filhos dele, no dia em que ele chama os filhos para a saudação, o filho mais velho dele, o Luon, dizia que ele era tão grande quanto o pai, não quis saudar o pai, não quis bater, fazer reverência para o pai. O Orunmila ficou tão, isso é apenas uma lenda, ficou tão entristecido que ele abre o portal, isso aí, ele abre um portal chamado Ope Ogun Ka, entra no portal e volta para o Orum. Esse portal, alguns babalaôs sabem como abrir esse portal. Mesmo que eu soubesse, eu não faria. Minha vida aqui na Terra está muito boa. Então, tem, historicamente, dentro do culto iorubá, tem o Olodumare da sua... Inclusive, há vários excessos. Olha só que interessante. Eu queria entender como isso. Porque tem vários excessos de Ifá que Olodumare consultou Ifá. sim. Se o Olodumare consultou Ifá, o Olodumare também não é o cara. Mas, babá, nada, o nada é o Deus Supremo, porque do nada veio. E do que veio, Não. transformou. Não, Então, isso nada. aí a gente vai discutir milênios. Isso vai discutir milênios. Por quê? Tudo que existe veio de algum lugar. E só pode vir daquilo que não existe. Se você vem daquilo que existe, a matéria é antimatéria. Sim, é o equilíbrio. Então, Tudo é o equilíbrio. Então, olha que você pode interessante. vir daquilo que não existe. Se existe, é transformação. Aí mas... não tem divindade. Aí a gente só Então, está veja, na humanidade. nós temos bilhões de galáxias. Nós temos bilhões de estrelas. Nós temos zilhões de planetas. Então, Bilhões nascem, bilhões morrem todo dia. E morrer, não existe o morrer. Existe o transformar. Porque a energia não se perde. É algo que não é ainda para a nossa cabeça, né? Ainda é algo, o nosso Ori ainda não consegue compreender. É igual o babá Genivaldo, ele está terminando o doutorado dele. Ele fez mestrado, quando ele terminou o mestrado, ele terminou e falou, e agora? O que eu sou? Nada. Aí ele vai fazer o doutorado, ele terminar, vai lá, vão ter 5 doutores lá para a banca deles, não sei se lá no Paraguai é assim, 5 doutores avaliou, aí, parabéns, doutor, e o que você é? O que eu fiz? Para que eu fiz? Para nada. Só vai aumentar o salário, mas aí eu vou me aposentar. Graduação, não sei para quê também. Para nada. Então, é isso o processo evolutivo. É essa angústia de querer buscar mais. É igual Sócrates dizer, só sei que nada sei. E aí ele perguntava para a pessoa, o que é isso? Aí a pessoa pergunta, você sabe o que é? Não, eu também não sei. O que é isso? Não sei. Você sabe o que é? Não, não sei também. O não saber é o buscar. O mundo é feito mais de perguntas e respostas. E Ifá é essa luz que veio dar essas respostas. O ser que compreender Ifá vai compreender o universo. Como dizia, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esse é o maior saber do universo, é isso. É quando você sabe que você
fizer a introspecção da realidade, você está fazendo a expansão cósmica. Então, Perfeito. é um ato de se tocar e se expandir. O entender que eu e o Lodomari somos um, e nós três somos a manifestação de Olodumare, já é um grande começo para o despertar cósmico. Falar nisso, o senhor fez o experimento da prosperidade, Ariones? O senhor fez o quê? O experimento da prosperidade. Eu ensinei para o senhor lá atrás o experimento da prosperidade. O senhor fez? Me repete ele aí, eu já lhe digo. Experimento da prosperidade. Inclusive, o senhor pode fazer também, Babá Genival? O que da moeda? O da moeda. O senhor fez? Não, ainda não fiz, não. Não deu, babá. É correria. Eu ia parar e começar. Eu tô lá com... Aliás, eu já separei mais de 40 moedas. Daqui a pouco, eu acho que eu estou fazendo experimento comigo aqui, entendeu? Juntando as moedas. Mas eu vou fazer. Eu estou saindo de uma carga de coisas. Né? Então, tá. Essa semana, entre em contato comigo, eu vou mandar para o senhor um ebó de Exu para o senhor fazer. Ok. Tá bom? Meninos e meninas do meu Brasil varonil, somente as meninas que estão aqui presentes. Hoje, levei um voo. Tá. Na outra semana, em fevereiro, eu vou começar uma nova turma. Ainda temos 4 alunos matriculados e nós vamos começar uma nova turma, que é um processo contínuo de iniciação, né? Eu convido vocês para auxiliar. Isso, para vocês me auxiliarem nesse recomeço, para vocês ajudarem os novos novatos, tá bom? Ô, Babá, a Rose não vai assistir mais? Não tem plano assistir a aula? Babá, você ficou de trocar uma ideia com ela. Pois é, mas ela não me deu vazão, eu não quis, né? Não tem isso. Conversei com ela. Aí eu não posso invadir o Ori se ela não abrir para mim. Tá no caminho. Tá ali, tá firme, tá na fé. Achei, Babá. Tá só. Babá Genivaldo, o senhor tirou sua dúvida? Tirei, mas eu quero... Eu vou fazer uma revisão aqui com esses Vai treinando. Aí é treinar, arremessa, treina. Naquele livro que o senhor me comprou lá do Rituais Básicos de Fá, tem um lugar lá para o senhor fazer. Eu vou mandar para vocês uma planilha para vocês treinarem e birê, tá? Eu vou mandar para vocês treinarem, colocar dentro, se escrever mesmo um manual para vocês escreverem, tá bom? Tá bem, bom, então. Obrigado pela presença dos senhores, que Fá seja a luz do nosso caminho, e que nós temos que aprender que sem treinamento, IFA é experiência, IFA é ciência e treinamento. IFA não é intuição, IFA não é adivinhação. IFA é divinação e treinamento, é técnica. IFA é técnica. Nós temos que ter a iniciação. A iniciação já nos habilita para fazermos as divinações e a técnica nos dá a real dimensão daquilo que estamos fazendo. Ifá, Weuaú, Ifá, Weuaú, Ifá, Weuaú. Axéu. Axéu. Axéu.